A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de pedra de Lisboa, transformando o Chiado em um labirinto escorregadio de sombras e luzes tremuluzentes dos postes antigos. João e Miguel, gêmeos idênticos de 23 anos, pararam abruptamente diante da porta de madeira entalhada do café Azulejo, os ombros encolhidos sob capas finas que mal os protegiam. Senhora, gritou João, a voz rouca cortando o temporal, enquanto batia com o punho na porta como se sua vida dependesse disso, e dependia. Miguel, com os olhos inchados de noites sem dormir, caiu de joelhos na calçada molhada, as mãos estendidas em súplica, sussurrando: aceite-nos como funcionários, senhora. Podemos fazer qualquer coisa. No limiar da porta, Dona Isabel, a dona do café, congelou com a chave na mão, o coração apertado por uma mistura de pena e preconceito que ela nem sabia nomear ainda. Dona Isabel era uma viúva de 58 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos castanhos que haviam visto o suficiente da vida para endurecerem como o vinho do Douro. O café Azulejo, herdado do marido falecido 10 anos antes, era seu refúgio no Bairro Alto, um oásis de azulejos azuis e brancos que contavam histórias de navegadores e saudades. Naquela noite de novembro chuvosa, ela planejava fechar cedo, cansada das dívidas que se acumulavam como nuvens sobre o Tejo. Mas aqueles dois rapazes, idênticos como reflexos em um espelho embaçado, com rostos angulosos e lábios finos que tremiam de frio, a desarmaram com sua desespero cru. Qualquer coisa, repetiu ela, a voz baixa, abrindo a porta apenas o suficiente para que a luz quente do interior os envolvesse como um abraço relutante. João assentiu, puxando o irmão para cima, e juntos eles entraram, deixando poças de água no chão de mosaico. Enquanto Dona Isabel preparava um chá de camomila fumegante, os gêmeos se sentaram à mesa de canto, as mãos entrelaçadas sob a toalha de linho, um gesto instintivo de conforto que eles mal notavam, mas que ela observou com um franzir de sobrancelhas. Somos de Faro, começou Miguel, a voz suave contrastando com a intensidade de João. Perdemos tudo no incêndio do ano passado. A casa, o emprego no Porto. E nossa família nos expulsou quando souberam. Sobre nós. A palavra pairou no ar como fumaça, pesada e invisível. João completou, os olhos fixos no chão: somos gays, senhora. Irmãos no sangue e no coração. Não pedimos caridade, só uma chance para trabalhar. Lavar pratos, servir mesas, limpar, qualquer coisa para não voltarmos para as ruas. Dona Isabel engoliu em seco, lembrando das histórias que ouvia na igreja de São Roque, sobre pecados modernos, que dividiam famílias como terremotos. Seu falecido marido fora um homem de tradições rígidas, e ela carregava esse peso como uma cruz invisível. Mas ali, sob a luz amarelada das lâmpadas de azeite, ela viu não monstros, mas meninos perdidos, com cicatrizes frescas no coração. Na manhã seguinte, contra todos os seus instintos conservadores, Dona Isabel os contratou como ajudantes gerais. Deixem de ser dramáticos, disse ela, entregando aventais limpos. Aqui, trabalhamos em silêncio e com honestidade. Nada de cenas. Os gêmeos assentiram, aliviados, e mergulharam no ritmo do café como se fosse salvação. João, o mais extrovertido, aprendeu rápido a preparar pastéis de nata crocantes, suas mãos ágeis dançando na cozinha como se fossem extensões de sua alma inquieta. Miguel, mais introspectivo, cuidava da limpeza e dos arranjos florais, transformando os vasos de cerâmica em explosões de cores que atraíam olhares curiosos dos clientes habituais. O café Azulejo, que outrora era um canto esquecido, começou a ganhar vida nova. Turistas paravam para fotos dos azulejos restaurados por Miguel, e locais sussurravam sobre os rapazes misteriosos, que traziam um ar de fado moderno ao lugar. Mas Lisboa não era Faro. A capital, com suas ruas íngremes e segredos escondidos em vielas, era um caldeirão de olhares e murmúrios. Na primeira semana, o padre Manuel, um frequentador assíduo do café, notou a proximidade dos gêmeos, como João roçava o ombro de Miguel ao passar uma bandeja, ou como eles trocavam sorrisos cúmplices durante o rush do almoço. Deus me perdoe, Isabel, disse ele um dia, inclinando-se sobre o balcão com uma xícara de galão na mão, mas esses seus novos empregados. Há algo de errado neles. Eu vi como se olham. É contra a natureza. Dona Isabel sentiu um arrepio, o preconceito antigo ressurgindo como maré alta. Ela defendeu-os por instinto: são bons trabalhadores, padre. Deixe Deus julgar, mas à noite, sozinha em seu apartamento acima do café, ela chorou, questionando se estava convidando o pecado para sua casa. Enquanto isso, os gêmeos navegavam suas próprias tormentas internas. João, com seu riso fácil e olhos que brilhavam como o Atlântico ao amanhecer, escondia uma ferida profunda. Em Faro, ele fora noivo de uma moça chamada Ana, um disfarce para apaziguar a família. Quando o segredo explodiu, Ana, ferida pela traição, espalhou boatos que os tornaram párias. Miguel, o protetor silencioso, carregava o peso de ter confessado primeiro aos pais, implorando por aceitação e recebendo apenas portas batidas na cara.
Irmão, e se aqui for igual, sussurrou Miguel uma noite, enquanto dividiam o quarto apertado nos fundos do café. João apertou sua mão. Então lutamos juntos, como sempre. Ninguém nos separa. Seu laço era mais que fraternidade, era uma âncora em um mar de rejeição, um amor puro que transcendia rótulos, forjado no fogo da adversidade. O primeiro conflito veio sutilmente, como o nevoeiro do Tejo. Uma cliente idosa, Dona Rosa, uma viúva como Isabel, começou a frequentar o café diariamente, atraída não só pelos doces, mas pelo encanto quieto de Miguel. Ela contava histórias de sua juventude em Coimbra, de amores perdidos na ditadura, e Miguel escutava com uma empatia que a desarmava. Você me lembra meu filho, disse ela um dia, tocando sua mão. Ele partiu para o Brasil por causa de quem era. Mas você tem um coração bom, menino. Aquelas palavras abriram uma fresta na armadura de Miguel, e ele começou a sonhar com uma amizade verdadeira, algo além da bolha protetora com João. Mas João, vendo a proximidade, sentiu ciúmes, não romântico, mas um medo visceral de perda. Ela vai nos julgar quando souber, alertou ele, a voz tensa na cozinha escura. Ninguém fica quando descobre a verdade. A tensão escalou no Natal, quando o Café Azulejo organizou uma festa modesta para os sem-teto do bairro. Dona Isabel, pressionada pelo padre, hesitou em convidar os gêmeos para ajudar na decoração, temendo fofocas. Mas João, impulsivo, ignorou as indiretas e pendurou guirlandas de loureiro e velas perfumadas, transformando o espaço em um conto de fadas luminoso. Durante a noite, com o ar cheio de canções de fado e o cheiro de bacalhau assado, um incidente explodiu como fogos de artifício. Um homem bêbado, um ex-marido de Dona Rosa, invadiu o café gritando acusações. Esses invertidos estão corrompendo o lugar. Eu vi como se tocam. O caos irrompeu, copos quebrados, gritos e quando nas paredes azulejadas. Miguel, paralisado, viu seu mundo ruir novamente, enquanto João avançou para proteger o irmão, os punhos cerrados em fúria contida. Dona Isabel interveio, empurrando o intruso para fora com uma força que surpreendeu a todos. Saia daqui. Este é meu café, e esses rapazes são família agora. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las, e no silêncio que se seguiu, ela viu o impacto, os gêmeos, ofegantes, com lágrimas nos olhos, e Dona Rosa aplaudindo devagar. Naquela noite, sozinha com Isabel, Rosa confidenciou, eu sei o que é ser julgado, Isabel. Meu filho era como eles. Deixa o amor vencer o medo. Pela primeira vez, Isabel sentiu o preconceito rachar, como gelo sob o sol de inverno. Mas os passos em Negote não paravam. Dias depois, João recebeu uma carta de Faro. Ana, arrependida, implorava perdão e oferecia ajuda financeira se ele voltasse. Eu errei, João. Podemos recomeçar como amigos. O dilema o consumiu, voltar significava segurança, mas abandonar Miguel e o novo lar. Ele escondeu a carta, mas Miguel, intuitivo como um espelho, a encontrou. Você ia me deixar, confrontou, a voz quebrada no quarto escuro. A briga que se seguiu foi feroz, palavras afiadas como facas, acusações de egoísmo e medo. Você sempre me protege, mas e se eu quiser te proteger de você mesmo? Gritou Miguel. João, ferido, fugiu para as ruas de Lisboa, vagando pelo Alfama até o amanhecer, onde o fado de uma rua estreita o encontrou, cantando de amores traídos e corações partidos. Enquanto isso, Miguel, devastado, confidenciou em Dona Rosa, que o levou a um grupo secreto de apoio GLBT no Rossio, escondido em uma livraria antiga. Lá, ele conheceu Tiago, um artista de 25 anos com tatuagens de ondas do mar e um sorriso que iluminava como o sol de Algarve. Tiago, abertamente gay e orgulhoso, compartilhava histórias de superação, e pela primeira vez, Miguel sentiu uma faísca romântica, não um amor avassalador, mas uma curiosidade gentil que o fez questionar se o mundo além de João existia. Você não é só o irmão dele, disse Tiago, tocando seu braço levemente. Você é Miguel, com sonhos próprios. Mas o encontro trouxe culpa, trair o laço sagrado com João. João retornou ao café ao nascer do sol, exausto e arrependido, encontrando Miguel dormindo no balcão, cercado de esboços que ele mesmo fizera durante a vigília, flores e rostos que simbolizavam esperança. Eles se reconciliaram em silêncio, um abraço que dizia mais que palavras, mas a semente da independência fora plantada. Dona Isabel, observando de longe, decidiu confrontar seu próprio passado. Ela visitou a igreja, não para confessar pecados, mas para rezar por coragem. O padre Manuel, surpreso, ouviu sua defesa apaixonada dos gêmeos. Eles me ensinaram o que é família de verdade, padre. Não sangue, mas escolha. O ano novo trouxe o primeiro grande teste. O Café Azulejo foi indicado para um prémio local de espaços inclusivos, graças às reformas e ao boca a boca positivo. Mas o júri, influenciado por vozes conservadoras,
exigiu uma entrevista familiar com os donos. Dona Isabel, os gêmeos e até Dona Rosa se prepararam, mas na véspera, um boato se espalhou, fotos antigas de João em Faro, tiradas por Ana em um momento de raiva, vazaram online, rotulando-o como um predador. A mídia local farejou a história, e repórteres cercaram o café como abutres. Miguel, pego no fogo cruzado, defendeu o irmão publicamente pela primeira vez, dando uma entrevista improvisada. Meu irmão é o homem mais honrado que conheço. Julguei-nos pelo que fazemos, não pelo que amamos. O escândalo explodiu, dividindo o bairro. Clientes fiéis boicotaram, mas outros, tocados pela coragem, lutaram o café em solidariedade. Tiago apareceu, trazendo amigos artistas que pintaram murais de arco-íris nos azulejos, transformando o lugar em um símbolo de resistência. João, humilhado mas fortalecido, confrontou Ana por telefone. Obrigado pelo passado, mas meu futuro é aqui, com quem me aceita. O diálogo foi catártico, encerrando um ciclo de dor. No dia da premiação, o salão do Teatro Nacional Dona Maria II estava lotado. Dona Isabel subiu ao palco com os gêmeos ao lado, as mãos trêmulas mas firmes. Este prémio não é só nosso, disse ela, a voz ecoando com emoção crua. É para todos que lutam contra o invisível, o preconceito que nos separa. João e Miguel me mostraram que o amor, em todas as formas, é o que nos salva. O aplauso foi ensurdecedor, e nos bastidores, Miguel beijou Tiago pela primeira vez, um toque leve, cheio de promessas, enquanto João sorria, orgulhoso de ver o irmão voar. Mas o clímax veio inesperado, como uma onda traiçoeira. Durante a celebração, o padre Manuel sofreu um ataque cardíaco no café, caindo aos pés de João. Em pânico, João realizou RCP, as mãos firmes apesar das lágrimas, salvando a vida do homem que outrora o julgara. No hospital, o padre, recuperando-se, chamou João à beira da cama. Eu estava errado, filho. Deus usa os corações puros para nos ensinar. A reconciliação foi um bálsamo, dissolvendo anos de veneno. Com a primavera florescendo em Lisboa, os gêmeos encontraram equilíbrio. João começou a namorar um barista do bairro vizinho, um rapaz chamado Rui com riso contagiante e histórias de viagens pelo Alentejo. Miguel e Tiago aprofundaram sua conexão, passeando pelo castelo de São Jorge, onde declararam um amor tímido mas verdadeiro. Dona Isabel, transformada, adotou formalmente os gêmeos como herdeiros do café, e juntos eles expandiram o negócio, criando noites de poesia GLBT e workshops de aceitação. Anos depois, sentados no terraço do café sob o sol eterno de Lisboa, João e Miguel brindaram com vinho verde. Lembra daquela chuva? Riu João. Miguel assentiu, os olhos brilhando. Foi o dilúvio que nos trouxe a arca. E assim, em uma cidade de 7 colinas e 1000 saudades, eles provaram que o amor, contra todas as tempestades, sempre encontra seu porto seguro. O sol de verão escaldante de Lisboa batia impiedoso nas calçadas do Bairro Alto, transformando o ar em uma sinfonia de cheiros, jasmim misturado com o sal do Tejo e o aroma tentador de sardinhas grelhadas nas ruas adjacentes. 2 meses após o escândalo da premiação, o café azulejo pulsava com uma vitalidade renovada, as mesas lotadas de uma mistura eclética, turistas com câmaras penduradas, locais curiosos atraídos pelos murais coloridos, e um núcleo crescente de aliados que vinham não só pelo café forte, mas pela aura de resiliência que pairava no ar. João, agora com um avental bordado com seu nome, servia bandejas com a graça de um dançarino de fado, seu sorriso um escudo contra os olhares residuais de julgamento. Miguel, ao seu lado na cozinha, experimentava novas receitas, um pastel de nata infundido com lavanda do Alentejo, uma homenagem sutil à sua herança sulista. Dona Isabel observava tudo de seu posto no balcão, os olhos suavizados pela sabedoria recente. Ela havia perdido o sono contando as noites em que quase os mandara embora, mas agora, com o padre Manuel visitando semanalmente para conversas tranquilas sobre a redenção, ela se sentia renascida. Vocês mudaram este lugar, disse ela uma tarde, enquanto limpava uma xícara de porcelana fina. E me mudaram a mim. Os gêmeos trocaram um olhar cúmplice, aquele laço invisível que transcendia palavras, forjado não só no sangue, mas nas noites de confidências sussurradas e nas tempestades compartilhadas. Tiago se tornou uma presença constante, chegando com cadernos de esboços e ideias para eventos. Ele era o oposto perfeito de Miguel, onde o gêmeo era reservado, como as águas calmas do Guadiana. Tiago era um vendaval criativo, com cabelos pretos cacheados e olhos castanhos que dançavam com humor irónico. Vamos fazer uma exposição aqui, propôs ele uma noite, espalhando desenhos sobre a mesa de canto. Arte que era portuguesa, de essa de Queiroz reinterpretado até Moraes de hoje. Miguel hesitou, o coração acelerado pela proximidade de Tiago, pelo cheiro de tinta e terra úmida que ele carregava. E se assustar os clientes velhos, murmurou. Tiago riu, tocando levemente sua nuca, então assustamos. Mudança começa com um pincel. João, por sua vez,
encontrava consolo em Rui, o barista de um café concorrente no Chiado. Rui era um lisboeta nato, com pele morena curtida pelo sol das praias de Cascais e uma risada que ecoava como ondas quebrando. Seus encontros eram simples, passeios pelo Jardim da Estrela, onde falavam de sonhos adiados, João de abrir uma confeitaria própria, Rui de viajar para o Brasil em busca de raízes ancestrais. Mas o ciúme antigo de João, aquela sombra de faro, espreitava. Uma noite, ao ver Miguel e Tiago rindo juntos no terraço, ele explodiu em particular: "Você está se perdendo nele, irmão. Lembra o que aconteceu com Ana? Pessoas mudam, mas a dor fica." Miguel, ferido pela acusação velada de ingenuidade, retrucou: "E você?" Rui é só um escape para não encarar que precisamos crescer separados. A briga reacendeu velhas inseguranças, e João, impulsivo, aceitou o convite de Ana para um café em Faro durante uma folga. Só para fechar o capítulo, justificou para si mesmo, pegando o trem ao sul sem contar a ninguém. As dunas douradas de Faro receberam como um abraço amargo, e Ana, mais magra e com olhos assombrados, esperava na estação com um buquê de flores silvestres. "Eu fui egoísta", admitiu ela, enquanto caminhavam pela Praia da Rocha. "Mas vi suas fotos online, João. Você parece livre. Me perdoa." O perdão veio, mas com ele uma oferta tentadora. Seu tio, dono de uma rede de hotéis no Algarve, precisava de gerentes. "Volte, e tudo será como antes, mas melhor." Sem mentiras. De volta a Lisboa, João carregava o segredo como uma pedra no peito. Ele começou a se distanciar, aceitando turnos extras no café para evitar conversas profundas com Miguel. Dona Isabel notou, claro, sua intuição afiada como as curvas do Tejo. "O que o incomoda, rapaz?" perguntou ela durante uma pausa, servindo-lhe um copo de vinho do Porto. João desabafou em fragmentos, omitindo a oferta, e Isabel ouviu com a paciência de uma mãe improvável. "O passado é uma âncora, João, mas não deixe que te afunde. Seu irmão é sua bússola." As palavras ecoaram, mas o conflito interno fervia. Enquanto isso, Miguel mergulhava na relação com Tiago. Eles exploravam Lisboa como amantes novatos, o mercado da Ribeira à meia-noite, provando queijos e vinhos, o mirador da Senhora do Monte, onde Tiago esboçava o Scalin enquanto Miguel recitava poemas de Fernando Pessoa, adaptando-os para celebrar amores não normativos. "Tu és o meu múltiplo eu", sussurrou Tiago uma noite, beijando-o sob as estrelas. Mas a felicidade era frágil. Dona Rosa, agora uma confidente, alertou: "Cuidado, menino. O amor novo é bonito, mas o laço de sangue é eterno. Não deixe João se sentir abandonado." O ponto de ruptura veio no Festival de Fado do Bairro Alto, uma noite de verão onde o café se transformava em palco improvisado. João, escalado para servir, viu Miguel e Tiago dançando uma valsa lenta ao som de uma guitarra melancólica, um momento de pura vulnerabilidade. Algo estalou dentro dele, medo de solidão, de ser o irmão deixado para trás. Ele largou a bandeja, copos estilhaçando no chão, e confrontou Miguel nos fundos: "Você está me trocando por ele. Somos tudo um para o outro." Miguel, com lágrimas nos olhos, rebateu: "Não é troca, João. É expansão. Eu te amo, mas preciso respirar." A discussão atraiu olhares, e Tiago interveio, defendendo Miguel com firmeza: "Vocês são família, mas não prisão. Deixa-o voar." João, humilhado, saiu correndo para a noite, tropeçando nas ruas íngremes até o Tejo, onde se sentou na margem, as águas escuras refletindo sua turbulência interna. Horas depois, um telefonema de Ana o encontrou: "Volte para cá, João. Lisboa é só ilusão." Ele quase aceitou, mas a imagem de Miguel, seu reflexo, sua metade, o deteve. No dia seguinte, o café amanheceu silencioso. Dona Isabel reuniu todos, gêmeos, Tiago, Rui, até o padre e Dona Rosa, em uma roda improvisada. "Chega de segredos", declarou ela. João confessou a oferta de Ana, o medo de perda, e Miguel, emocionado, abraçou-o: "Nós não perdemos um ao outro crescendo. Ganhamos." O perdão foi um rio que lavou as mágoas, e naquela tarde, eles assinaram um acordo informal: o café seria de todos, uma cooperativa de corações partidos e remendados. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava mais uma virada. Uma auditoria surpresa revelou irregularidades antigas nas contas do café, dívidas do marido de Isabel, escondidas por anos. O banco ameaçava foreclosure, e o pânico se instalou. "Eu vou embora", murmurou João, a culpa o consumindo. "Vou para Faro, pagar isso." Miguel, agora fortalecido, recusou: "Não sozinho. Lutamos juntos." Com a ajuda improvável do padre, que mobilizou a paróquia, e de Tiago, que organizou uma campanha de crowdfunding com arte digital, eles salvaram o café.
Rui contribuiu com contatos no turismo, e Ana, redimida, enviou uma doação anônima. No final, o incidente uniu o grupo como uma tapeçaria tecida à mão, fios de dor entrelaçados com fios de esperança. Enquanto o outono tingia as folhas de ouro, João e Rui oficializaram seu namoro em um piquenique no Parque Eduardo VII, com os gêmeos e amigos como testemunhas. Miguel e Tiago planejavam uma viagem a Sintra, explorando castelos como metáforas de seus corações forticados. Dona Isabel, olhando da janela do café, sorriu. Quem diria que dois meninos na chuva mudariam tudo? O vento do outono varria as folhas secas pelo rocio, carregando consigo o eco distante de sinos da Igreja dos Mártires, enquanto Lisboa se preparava para o Dia dos Mortos com lanternas de papel e flores de cravo nos altares improvisados. No café azulejo, a atmosfera era de calmaria após a tempestade financeira, mas sob a superfície, novas correntes agitavam as águas. João, agora co-gerente ao lado de Dona Isabel, supervisionava a expansão, um anexo com livraria e espaço para eventos, financiado pela campanha de Tiago. Seu relacionamento com Rui florescia como as videiras do Douro, conversas profundas sobre identidade, viagens curtas a Óbidos para feiras de livros, e noites em que João confessava medos residuais de rejeição. Você me faz acreditar que mereço isso, dizia ele, traçando os contornos do rosto de Rui à luz de vela. Miguel, por outro lado, navegava águas mais turbulentas. Seu romance com Tiago era uma dança delicada, apaixonado, mas marcado pela sombra do laço fraterno. Tiago, com sua energia criativa, pressionava por compromisso. Vamos morar juntos no bairro Alto, perto do ateliê. Miguel hesitava, o coração dividido entre o desejo de independência e o medo de ferir João novamente. E se for cedo demais, questionava ele em noites insones, enquanto esboçava flores no caderno. Dona Rosa, em suas visitas matinais, oferecia sabedoria prática. O amor não é uma prisão, mas uma ponte. Cruza devagar, mas cruze. Dona Isabel, sentindo as vibrações sutis, organizou uma noite de confissões no café, inspirada em tradições alentejanas de contos ao redor da fogueira, mas adaptada com chá de hortelã e pastéis quentes. O grupo se reuniu, gêmeos, namorados, padre, Rosa. Cada um compartilhou uma vulnerabilidade. Isabel falou de sua juventude reprimida sob o salazarismo, onde amores eram sussurrados em cantos escuros. O padre admitiu sua própria luta com a fé rígida versus compaixão humana. Quando chegou a vez de Miguel, ele hesitou, mas as palavras saíram como um rio. Eu amo Tiago, mas temo perder João no processo. Somos dois em um, desde o ventre. João, ao lado, apertou sua mão. Você nunca me perde. Eu te empurro para frente. Aquele momento fortaleceu os laços, mas o destino, sempre imprevisível, jogou uma carta selvagem. Uma carta chegou ao café, endereçada aos gêmeos, de um advogado em Faro. Seus pais, após anos de silêncio, estavam morrendo, o pai de câncer, a mãe de coração fraco. Eles querem vê-los uma última vez, lia-se, com um tom de arrependimento velado. O choque paralisou João e Miguel. Eles nos jogaram fora como lixo, cuspiu João, amassando o papel. Miguel, mais compassivo, viu a oportunidade de cura. Talvez seja a hora de perdoar, não por eles, mas por nós. A decisão dividiu o grupo. Tiago temia que a viagem reabrisse feridas frescas em Miguel. Rui aconselhava cautela, lembrando João de não reviver o inferno. Dona Isabel, pragmática, ofereceu o café como base segura. Vão, mas voltem inteiros. Os gêmeos embarcaram no trem para o sul, o paisagem mudando de colinas urbanas para planícies áridas do Alentejo, cada quilômetro um eco de memórias dolorosas, a casa queimada, as portas batidas, os gritos de aberrações. Em Faro, a casa familiar era um esqueleto de outrora glória, paredes caiadas descascando, o jardim seco como ossos. A mãe, Dona Teresa, frágil na cama, estendeu a mão trêmula ao ver os filhos. Meus meninos. Perdoem uma tola cega pela fé. O pai, no quarto ao lado, mal falava, mas seus olhos, idênticos aos dos gêmeos, brilhavam com remorso não dito. As conversas foram cruas, acusações de traição familiar, confissões de noites choradas, revelações de que a mãe havia escrito cartas não enviadas, implorando por notícias. Eu via vocês em sonhos, murmurou ela. Dois anjos caídos que eu mesmo empurrei. João, o inflamável, explodiu primeiro. Vocês nos mataram por dentro. Por quê? O pai, com voz rouca, respondeu: medo, filho. Medo do que os vizinhos diriam, do que Deus pensaria. Mas no fim, o pecado maior foi o silêncio. Miguel mediou, sendo fios de empatia, nós sobrevivemos. E perdoamos, porque o ódio nos mataria mais. As noites se estenderam em vigílias, com histórias de infância revividas, pescarias no rio, festas de São João, transformando dor em tapeçaria tecida com fios dourados. De volta a Lisboa, os gêmeos estavam mudados, mais leves,
como se tivessem deixado fantasmas no sul. Mas o luto veio em ondas. O pai faleceu uma semana após a visita, e a mãe seguiu logo depois, deixando uma herança modesta, uma casa reconstruída em Faro, para os filhos. O que fazemos? Perguntou Miguel a João, no terraço do café sob chuva fina. Vendemos e doamos para causas GLBT, decidiu João. É redenção deles para nós. O evento catalisou crescimento. Miguel aceitou a proposta de Tiago, mudando-se para o apartamento no bairro Alto, mas com quartos conectados por uma porta, símbolo de laços que se expandem sem romper. João e Rui planejaram uma viagem ao Brasil, explorando raízes que era em São Paulo. Dona Isabel, vendo o ninho esvaziar, contratou novos ajudantes, um casal lésbico de Coimbra, iniciando um ciclo de inclusão. Contudo, um conflito final se avizinhava, sutil como névoa. Tiago recebeu uma oferta de galeria em Paris. Venha comigo, Miguel. Seus arranjos florais poderiam ser arte lá. A tentação dividiu Miguel, Lisboa era lar, mas Paris, aventura. Ele confidenciou em Dona Rosa, e se eu for e perder tudo aqui? Ela sorriu, perder para ganhar, menino. O amor verdadeiro te segue. Na véspera da decisão, uma tempestade atingiu Lisboa, e quando a noite fatídica de chegada. O café, fortalecido, resistiu, mas Miguel, sozinho no terraço, chorou pela escolha. João o encontrou, e juntos, sob a chuva, decidiram, vá. Eu cuido do forte. O adeus no aeroporto foi agridoce, abraços longos, promessas de visitas, e um colar de conchas de Faro como talismã. Meses depois, cartas e chamadas de Paris pintavam um quadro vibrante, Miguel expondo em galerias, Tiago ao lado, mas com visitas frequentes a Lisboa. João, gerenciando o café com Rui, sentia orgulho misturado com saudade. Ele voou, mas o céu é grande o suficiente para nós dois, dizia a Dona Isabel. A neve rara de inverno em Lisboa, um manto fino e efêmero sobre os telhados de telha vermelha, transformava a cidade em um sonho acordado, silencioso e mágico, como se o Tejo conspirasse para pausar o tempo. 6 meses após a partida de Miguel para Paris, o café azulejo havia se tornado um farol, noites de leitura que lutavam o anexo, murais de Tiago, enviados por correio, adornavam as paredes, e Dona Isabel, agora avó honorária para o grupo, sorria mais, as rugas suavizadas pela alegria coletiva. João, com Rui ao lado, navegava a ausência do irmão como um capitão em mar calmo pós-tormenta, saudades pontuadas por chamadas semanais, onde Miguel descrevia a Torre Eiffel iluminada e buquês de flores parisienses que ele arranjava para exposições. Mas a separação, embora enriquecedora, plantava sementes de dúvida. João sonhava com noites em Faro, onde os gêmeos eram inseparáveis, e acordava suando, questionando se a independência era liberdade ou solidão disfarçada. Rui, sensível a essas sombras, sugeria terapia em grupo no Centro LGBT de Lisboa. Não carregue sozinho, amor. Somos uma rede. As sessões foram reveladoras. João compartilhou o trauma da expulsão familiar, a culpa por sobreviver melhor sem Miguel, e encontrou eco em outros, um professor demitido por ser trans, uma ativista lésbica lutando contra leis antigas. Você não é metade dele, disse o terapeuta. Vocês são sinfonia, não solo. Em Paris, Miguel florescia artisticamente, seus arranjos florais, inspirados em azulejos lisboetas, ganhavam prémios em feiras de design, e Tiago, ao seu lado, pintava retratos que capturavam a essência que era portuguesa. Mas a saudade de Lisboa mordia, o cheiro de pastéis de nata, o abraço de João, o balcão onde Dona Isabel contava anedotas. Sinto falta do nosso caos familiar, confessava ele em cartas, enviadas por correio para manter o ritual. Uma noite, após uma vernissage bem-sucedida, uma discussão com Tiago eclodiu, você ainda olha para trás. Estamos aqui, vivendo. Miguel, ferido, rebateu, olhar para trás é honrar raízes. Não sou árvore sem solo. A crise culminou em uma visita surpresa. Miguel pegou um voo noturno, chegando ao café ao amanhecer, exausto mas determinado. João, abrindo as portas, congelou ao vê-lo, irmão. O que? O abraço foi um dique rompendo, lágrimas, risos, histórias trocadas sobre xingamentos em francês e saudades de fado. Mas a reconciliação revelou camadas. Miguel admitiu o medo de falhar em Paris, de ser o gêmeo que fugiu. João confessou inveja sutil pelo brilho de Miguel. Somos espelhos quebrados, brincou João, mas ainda refletimos luz. Dona Isabel, ao saber, preparou um banquete, bacalhau à brás, vinhos do Dão, e uma mesa para o grupo ampliado, agora incluindo o casal lésbico, Sofia e Clara, que gerenciavam a livraria. A noite virou confissão coletiva. Tiago, via videochamada, pediu desculpas por pressão. Rui compartilhou planos de casamento simbólico no verão. Somos uma família escolhida, declarou Isabel, erguendo o copo.
Contra preconceitos, contra distâncias. O retorno de Miguel a Paris foi temporário, ele negociou um hiato, voltando para curar laços. Juntos, os gêmeos revisitaram Faro, vendendo a casa herdada e doando os proventos para um abrigo GLBT no Algarve. Lá, encontraram ecos de seu passado, crianças expulsas por famílias, histórias que espelhavam a deles. Nós sobrevivemos para isso, disse Miguel, plantando uma árvore de oliveira no jardim do abrigo. De volta, um novo conflito surgiu, político, como uma maré alta. Eleições locais em Lisboa reacenderam debates sobre direitos que um candidato conservador prometia, valores tradicionais, ameaçando fundos para centros de apoio. O café, como símbolo, foi alvo, panfletos difamatórios colados nas portas, acusando-o de propaganda indecente. João, furioso, organizou um protesto pacífico no Rossio, com murais portáteis e fado adaptado. Miguel, de Paris, enviou arte digital para banners. Tiago veio em solidariedade, pintando ao vivo. O evento foi tenso, contra-manifestantes gritavam, polícia vigiava, mas a multidão cresceu, aliados de todos os cantos, incluindo o padre Manuel, que discursou, Cristo amava os marginalizados. Sigamos o exemplo. Um confronto físico quase ocorreu quando o manifestante jogou tinta nos murais, mas Sofia e Clara, treinadas em defesa pessoal, intervieram, transformando o caos em performance de resiliência. João, no centro, falou com voz firme, nós não pedimos aceitação. Exigimos respeito. Porque amar não é crime. A mídia cobriu, virando a maré pública, o candidato recuou, e o café ganhou doações recorde. Mas o stress cobrou preço, Rui, sobrecarregado, propôs adiar o casamento. Não é rejeição, João. É pausa para respirar. O medo de abandono ressurgiu, e João confrontou, sempre quando as coisas apertam. Rui, paciente, revelou sua própria vulnerabilidade, depressão herdada, tratada em segredo. Eu te amo, mas preciso me amar primeiro. A crise levou João a uma viagem solo ao Douro, onde colheu uvas em vinhedos familiares, refletindo sobre paciência. De volta, ele reconstruiu com Rui, terapia conjunta, promessas de apoio mútuo. Miguel, assistindo de longe, escreveu, orgulho de você, irmão. Nós curamos em ondas. A primavera trouxe renascimento. O casamento de João e Rui, uma cerimônia íntima no Jardim Botânico, com azulejos como tema, reuniu todos, gêmeos dançando, Isabel chorando de alegria, Tiago e Miguel anunciando planos de voltar permanentemente. Paris foi escola, disse Miguel. Lisboa é casa. O calor sufocante de julho envolvia Lisboa como um manto de fogo, com o ar vibrando ao som de festivais de rua no Cais do Sodré, guitarras elétricas misturadas com ecos de morna cabo-verdiana, um caldeirão cultural que espelhava a alma da cidade. Um ano após o protesto, o Café Azulejo era mais que um negócio, um hub comunitário, com aulas de português para imigrantes que era e saraus de poesia que atraíam de Sintra a Setúbal. João e Rui, casados em espírito, moravam em um apartamento modesto no Príncipe Real, decorado com fotos de viagens, Cascais, Évora, e um altar de conchas de Faro como lembrete de raízes. Miguel retornara com Tiago, alugando um estúdio no Alfama onde criavam arte colaborativa, instalações florais com temas de identidade, expostas em galerias do Porto. Seu relacionamento amadurecera, discussões sobre o futuro agora incluíam a adoção, sonhos de uma família própria. Quer filhos que saibam amar sem medo, confidenciava Miguel a João durante caminhadas pelo Tejo. O irmão assentia, mas internamente questionava, e se o mundo ainda julgar? A paternidade era um horizonte distante, mas tentador. Dona Isabel, aos 60, planejava semi-aposentadoria, passando as rédeas para os gêmeos. Vocês construíram isso, disse ela, assinando papéis em uma tarde chuvosa de verão. Mas a transição trouxe atritos, João, prático, queria modernizar com apps de delivery, Miguel, sonhador, defendia o charme analógico. Não perca a alma pelo lucro, argumentava. As discussões, acaloradas mas afetuosas, ecoavam brigas de infância, fortalecendo o laço. Um passo inesperado veio de Dona Rosa, viúva terminal, ela alugou sua casa em Belém aos gêmeos, para que construam memórias felizes onde eu tive saudades. A herança era um palácio modesto, com jardim atlântico e vistas para o mosteiro dos Jeronimos. Os irmãos, emocionados, transformaram-no em retiro comunitário, quartos para artistas que eram em residência, oficinas de escrita. A inauguração foi uma festa épica, fado ao vivo, fogo de artifício sobre o Tejo, convidados de Paris a Faro. Mas o idílio rachou com uma revelação chocante. Durante a reforma da casa, operários encontraram cartas escondidas de Rosa, diários de sua juventude, revelando um amor lésbico reprimido com uma prima em Coimbra, terminado pela pressão familiar. Eu vivi pela metade, escrevia ela. A descoberta abalou Miguel, que viu paralelos com sua própria jornada, e se eu tivesse-me calado?
Tiago consolou, você não calou. Inspirou. A notícia vazou para a imprensa local, humanizando Rosa e reacendendo debates sobre a história que era portuguesa. O café sediou um painel, historiadores, ativistas, onde João moderou, sua voz ganhando confiança nacional. Mas o sucesso atraiu inveja. Um ex-funcionário, demitido por assédio, processou o café por discriminação reversa, alegando favoritismo a agendas ideológicas. O escândalo jurídico drenou recursos, forçando cortes e turnos exaustivos. João, estressado, recaiu em padrões antigos, isolando-se, questionando o casamento. E se Rui merecer melhor, confessou a Isabel. Ela, sábia, rebateu, amor é escolha diária, não perfeição. Rui, por sua vez, surpreendeu com uma viagem surpresa à Madria, vinhedos, levadas, conversas nuas sob estrelas. Nós contra o mundo, reafirmaram. Miguel, lidando com o processo, viajou a Coimbra para pesquisar o passado de Rosa, descobrindo uma rede secreta de mulheres que era nos anos 70. O achado virou documentário curto, financiado por crowdfunding, estreando no Festival de Cinema de Lisboa. O filme, Sombras de Cravo, tocou corações, desmascarando o processo como calúnia, o juiz arquivou o caso, e o café emergiu mais forte. O clímax pessoal veio no aniversário de 25 anos dos Gêmeos. Uma festa no Retiro de Belém reuniu todos, família escolhida, aliados. Mas durante os fogos, João recebeu uma ligação, Ana, grávida, pedindo ajuda após um rompimento abusivo. Você foi meu primeiro amor verdadeiro, mesmo que platônico, disse ela. João, maduro, ofereceu apoio remoto, mas o episódio reabriu feridas. Eu falhei com ela uma vez. Miguel, intuindo, organizou uma cerimônia de liberação no jardim, queimar cartas simbólicas de culpas passadas, sob a lua cheia. Perdão é para nós, guiou ele. As chamas dançaram, purificando, e no afterglow, Tiago propôs a Miguel com um anel de prata entalhada, casa comigo em Paris ou Lisboa, onde o coração mandar. João, inspirado, renovou votos com Rui em uma capela pequena de Alfama, com o fado como trilha. Dona Isabel, testemunha, sussurrou, vocês me deram netos em espírito. O outono eterno de Lisboa, com suas folhas avermelhadas caindo como confetes em uma despedida melancólica, marcava o segundo ano desde a chuva que trouxera os Gêmeos ao café azulejo. A cidade, agora em ebulição com o orgulho gay, bandeiras arco-íris tremulando do castelo às docas, celebrava vitórias duramente conquistadas, leis mais inclusivas, maior visibilidade. O Retiro de Belém pulsava como coração extra, hospedando residências artísticas que atraíam talentos de todo o mundo ibérico. João e Rui, pais em espírito através de mentoria a jovens que planejavam a adoção formal, navegando burocracias com otimismo cauteloso. Miguel e Tiago, casados em uma cerimônia híbrida, Paris para a família de Tiago, Lisboa para a escolhida, equilibravam vidas transatlânticas, estúdio em Alfama, exposições em Montmartre. Seu amor era uma ponte, fortalecida por visitas mensais e projetos colaborativos, como uma série de azulejos que era para o metrô de Lisboa. Nós somos prova viva, dizia Miguel, traçando mapas de viagens futuras. Dona Isabel, vital aos 62, viajava pelo Alentejo, redescobrindo paixões adormecidas, talvez um romance tardio com um viúvo de Évora, sussurrado em cartas. A vida não para, confidenciava ela aos Gêmeos. O café, agora azulejo inclusivo, expandira para franquias em Porto e Faro, espalhando sementes de aceitação. Mas o ápice da jornada veio como um eco do início, uma enchente repentina no inverno, inundando o bairro alto. O café, semi-submerso, enfrentou destruição, azulejos rachados, livros encharcados. Os Gêmeos, reunidos em pânico, trabalharam lado a lado, João bombeando água, Miguel salvando artefatos. Durante a crise, um jovem fugitivo, um trans de 18 anos de uma família conservadora no interior, bateu à porta, e quando a súplica original. Aceitem-me. Posso fazer qualquer coisa. O paralelismo os atingiu como raio. Você é bem-vindo, disse João, estendendo a mão. Enquanto bombeiros trabalhavam, o grupo se abrigou no Retiro de Belém, compartilhando histórias ao redor de uma lareira improvisada. O rapaz, chamado Léo, confidenciou abusos, Sofia e Clara ofereceram abrigo, o padre orou por força coletiva. Naquela noite, sob estrelas frias, Miguel virou-se para João, viu. O ciclo continua. Nós mudamos, mas a luta persiste. A reconstrução foi comunitária, doações fluíram, voluntários de todo Portugal. O café renasceu maior, um espaço multifuncional com galeria subaquática temática, simbolizando resiliência. Léo tornou-se aprendiz, florescendo sob mentoria dos Gêmeos. No aniversário de 2 anos da enchente original, uma gala no Teatro São Carlos celebrou o legado, discursos de João e Miguel sobre amor fraterno e
performances de fado moderno, Tiago Expondo Moraes. Dona Isabel, no palco, concluiu, aceitamo-nos mutuamente, e assim, aceitamos o mundo. Anos adiante, os gêmeos, grisalhos mas inseparáveis, sentavam no terraço do café, vendo netos espirituais brincarem. Da chuva à redenção, murmurou João. Miguel sorriu, e o amor, sempre o farol.